Olá alunos, bem-vindos de volta a mais uma aula de informática falando sobre o LibreOffice Writer 4.1. Agora nós vamos falar sobre impressão de documentos, vamos falar sobre os botões que permitem imprimir. Acompanha comigo aí na tela. Existe um botão aqui na barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer que te permite imprimir o documento diretamente na impressora padrão. É esse botão aqui, ó, chamado Imprimir Arquivo Diretamente. E esse botão Imprimir Arquivo Diretamente, quando tu clica nele, ele envia o documento diretamente para a impressora que está no Windows, configurada como a impressora padrão, porque tu pode ter várias impressoras instaladas no teu computador e configuradas no Windows. E aí quando tu clica no botão imprimir, ele vai enviar o documento atual diretamente para esta impressora que está configurada como sendo a impressora padrão. Observa ali, no meu caso a impressora padrão é a L355. É essa impressora que eu tenho aqui no meu computador que está configurada como padrão. E ele mesmo diz ali então, ó, imprimir arquivo diretamente para essa impressora L355. Porque esse botão é aquele que vai direto para a impressora padrão sem que o usuário faça escolhas de impressão. Agora, se o usuário quiser realizar escolhas de impressão, definindo quais as páginas serão impressas, quantas cópias ele vai imprimir do documento, aí o ideal é clicar no menu Arquivo. E aqui no menu Arquivo, observa, existe a opção Imprimir. A diferença é que quando tu clica no menu Arquivo, nesta opção chamada Imprimir, ou usa a tecla de atalho Ctrl P, aí ele vai exibir uma caixa de diálogo, onde tu pode escolher os critérios de impressão. Vamos fazer isso na prática, então. Ó. Vou clicar ali no menu. Vamos fazer o passo a passo bonitinho? Menu Arquivo. Dentro do menu Arquivo eu vou escolher a opção Imprimir, observa lá. Essa opção também pode ser feita, como eu disse, pela tecla de atalho Ctrl P. E quando tu clica, como eu fiz agora, ele vai exibir uma caixa de diálogo chamada Imprimir. Nesta caixa de diálogo Imprimir, o usuário pode alterar as configurações de impressão. Então eu posso escolher, por exemplo, imprimir numa outra impressora configurada que não obrigatoriamente é a impressora padrão. Posso escolher imprimir todas as páginas do documento ou de repente imprimir só algumas páginas. E aí eu vou digitar qual é as páginas que eu desejo imprimir. Posso imprimir só o que está selecionado. Bem, nós podemos então alterar várias configurações de impressão. Outra configuração de impressão bem útil aqui para ser alterada é o número de cópias. De repente eu quero imprimir 3, 4 cópias, eu vou indicar ali também na quantidade de cópias. E aqui ao lado, à esquerda, esse painel vai mostrando a visualização da impressão, que é para que o usuário possa ter uma ideia de como esse documento de fato será impresso. Depois de realizar essas configurações, basta clicar em OK, que ele vai realizar o processo de impressão. Então, eu tenho basicamente algumas opções importantes para imprimir que a gente poderia lembrar para efeito de respostas de prova. Vamos às mais importantes. Então, ou eu clico no botão Imprimir Arquivo Diretamente, que ele imprime diretamente na impressora padrão, sem permitir escolhas de impressão. Ou eu entro no menu Arquivo e lá no menu Arquivo eu vou escolher a opção Imprimir. Aí a diferença é que ele vai exibir uma caixa de diálogo, como eu mostrei, permitindo fazer as escolhas de impressão. E uma outra hipótese é usar a tecla de atalho Ctrl mais P. A tecla de atalho Ctrl P também permite exibir a caixa de diálogo, onde o usuário pode realizar as escolhas de impressão. Então essas são as maneiras mais simples que eu tenho no LibreOffice Writer, mais objetivas para imprimir. Ctrl P como tecla de atalho, ou usar o botão imprimir, ou ainda entrar no menu Arquivo e escolher a opção imprimir, fazendo as configurações como a gente acabou de mostrar ali na tela em relação a esse botão, certo? Bem, na próxima aula nós vamos falar de mais um outro botão do nosso LibreOffice Writer 4.1 e a sua barra de ferramentas padrão. Então era isso, né, pessoal? Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!